Talvez a principal habilidade que existe de quem tem sucesso de fato na vida, independente do que você considere sucesso, e quem não tem, é a questão da preferência temporal. É a principal habilidade de quem de fato deu certo na vida. E eu falo independente do que você diga como sucesso, porque você vai ver, cara, que de fato, independente se seja em relacionamento, na parte financeira, profissional, o que dita o sucesso, na maioria das vezes, é o quanto aquela pessoa renunciou o presente pelo futuro. E mesmo pessoas que tardaram, cara, que demoraram para dar certo, a insistência foi chave e também faz parte da preferência temporal. Basicamente, a gente consegue separar preferência temporal, que eu vou explicar mais a fundo, em preferência temporal baixa e preferência temporal alta. Preferência temporal baixa seria literalmente você estar renunciando o presente pelo teu futuro. Basicamente, a gente fala mais em economia, em questão de consumir, ou seja, você não consumir hoje para consumir mais no futuro. Talvez esse dinheiro que você não gastou, ele vai ser guardado, vai ser investido e ele vai crescer, ou seja, você não gastou hoje para conseguir gastar mais no futuro, apesar de nem sempre ser apenas sobre de fato dinheiro. Só que você vai receber juros compostos disso daí, você vai receber um prêmio por você ter feito uma escolha de não usar, independente do que seja, no presente e sim no futuro. Não só financeiramente, mas até mesmo, cara, em relacionamentos. E vocês vão ver que é muito mais difícil você fazer isso, porque é uma tendência nossa, cara, do ser humano de não tomar risco. Pensa comigo, cara, você tem uma fruta, uma maçã, e essa maçã ela tende a apodrecer depois de alguns dias, no máximo algumas semanas. Então, naturalmente, a gente entende que a gente precisa consumir e gastar o mais rápido possível. Muitas vezes nós temos até mesmo relacionamentos um pouco mais líquidos, porque nós acabamos nos acostumando a, a coisas mais superficiais, justamente sabendo que muito das nossas escolhas devem ser rápidas, devem ser de curto prazo. Só que o néctar da vida, cara, o prêmio maior, o ouro, tá em conseguir postergar algumas dessas questões até mesmo instintivas, esses comportamentos muitas vezes primitivos, cara, porque você deixa de conseguir coisas extremamente valiosas se você não entende que o melhor da vida está em postergar o presente e colher mais no futuro. Porque assim, cara, estudar. Todo mundo sabe que estudar é chato pra caramba. Pouquíssimas pessoas gostam de fato de estudar. Você pode até começar a gostar, tipo, ter um pouco de prazer estudando. Só que ele é um processo um pouco mais chato de fato, um pouco mais solitário. Você tem que ficar várias horas, talvez, sem dopamina barata fora do celular, lendo algum livro. Só que essa, só que esse estudo te trouxe também oportunidades melhores, você conseguiu crescer mais na carreira, você tem uma chance maior de dar certo num negócio próprio, porque simplesmente você está fazendo as coisas, tem chance de fazer as coisas mais certas do que erradas porque você estudou. Da mesma forma, cara, quanta gente não pega dinheiro, você vê reportagens a rodo, cara, de pessoas que ganharam na Mega Sena, em loteria, e os caras torram dinheiro em menos de 2, 3 anos. Simplesmente porque eles vão gastando, gastando, acham que o dinheiro não vai ter fim, porque eles não estudam, não estudaram, e foi dado para eles um dinheiro que não era do mérito deles. E muitas vezes, a maioria dos herdeiros também, cara, os caras não conseguem valorizar aquele dinheiro e não conseguem manter a, o que foi herdado. Por isso que a maioria das heranças, cedo ou tarde, acaba sendo torrada, cara. Porque quem conquistou sabe sim o valor daquele dinheiro e quem herdou muitas vezes não é uma regra exata, só que as exceções são poucas. Poucos herdeiros são preparados para entender o valor do dinheiro que está sendo herdado. Outra coisa, relacionamentos que são nutridos por longo prazo são mais saudáveis e trazem mais benefícios e seguranças. Relacionamento com pai, com mãe, com filho,
com avós, são todos relacionamentos que quanto mais você nutre eles e quanto mais você entende que são relacionamentos para a vida, até mesmo de amizade, cara. Muda como você trata as pessoas, por isso que eu tô tentando te explicar que questão de preferência temporal, de você pensar mais no futuro e não no presente, você muda até mesmo como você trata as pessoas. Porque você sabe que no futuro ou você vai precisar das pessoas, ou elas cuidaram tanto de você hoje que no futuro você vai ser a pessoa que vai cuidar delas. Então é uma mudança completa de visão de mundo que vai influenciar a tua vida desde a parte financeira, parte de relacionamento, parte de objetivos para o teu futuro também. Financeiramente, vale a pena você poupar em moeda forte devido aos juros compostos. Ou seja, se você não gasta hoje e consegue guardar esse dinheiro e você investe em bons ativos, a tendência é que você ganhe muito mais dinheiro do que se você gastasse em porcaria, porque existe os juros compostos, os juros que acarretam em cima de um valor, ele vai somar e os juros vai ser novamente sobre aquele novo valor com juros. Então isso, no curto prazo, em 2 anos, é muito pouco. Só que em vários e vários anos, isso vai se transformando em um patrimônio enorme, cara. Por isso que eu já falei em outros vídeos, com R$ 1.000 você consegue transformar isso em milhões. Em 20 anos, você consegue ter mais de R$ 1.000.000. Só que em 2 anos, R$ 1.000 não vai ser nada. E aqui eu tô falando de R$ 1.000 por mês. Apesar de não é um dinheiro tão absurdo, cara, se for pensar assim, a ponto de você ficar milionário em questão de 20, 30 anos. A maioria das pessoas vai trabalhar muito mais do que isso para receber uma aposentadoria, cara, do governo de um salário mínimo. E vai estar contribuindo aí com 400, R$ 500 por mês, se não mais às vezes. Será que não seria muito mais fácil a gente ensinar isso do que ficar fazendo as pessoas serem dependentes e escravizadas de um sistema financeiro nojento e de governos que também não querem que as pessoas sejam livres de fato. Eles não querem que as pessoas sejam independentes, sejam ricas, tenham boas famílias estruturadas com pai e mãe, famílias que não dependem do governo, que independente se tem uma religião ou não, mas são famílias com uma certa espiritualidade. E aqui eu não estou falando de ser ateu ou não, mas para mim você pode até mesmo ser um pouco mais agnóstico e ainda assim ser bem espiritual, você buscar fazer o bem com as pessoas, você ter uma moralidade boa. Isso tudo não é do interesse de governo nenhum, porque pessoas livres são problemáticas para elas, porque elas não vão querer ser mandadas. E aí qual que é o negócio? Não vale a pena você colocar teu dinheiro em qualquer lugar, pensando em longo prazo, porque tem coisas como investir no Brasil não vale a pena, e até por isso que o Brasil é um país extremamente simples de você ver, preferência temporal alta na sua essência, cara. Você vê que é muito evidente, não tem nem como eu te explicar, não preciso nem te explicar de forma conceitual. Você vê muito fácil que existe uma escolha consciente em consumir hoje e não consumir no futuro melhor e nem sempre consumir mais, só que melhor, de uma forma aprimorada, de uma forma mais eficiente. Por isso que você vê tanta gente jogando em tigrinho e fazendo jogos de aposta, basicamente. Porque existe um desejo de enriquecimento rápido. As pessoas não entenderam ainda que enriquecimento rápido não existe, que elas vão ter que trabalhar e vão ter que se esforçar para conseguir isso. Por isso que é tão fácil no Brasil você dar golpe e você vê tantos coaches, cara, vendendo ilusões e sonhos para as pessoas porque é o que elas querem. Eles só estão atendendo a uma demanda que existe. E assim, cara, eu não tô nem falando de vender curso na internet, porque isso tem muitos e muitos cursos bons. Não é esse o problema. O problema é que a gente sabe quem vende ilusão e quem não tá vendendo aqui. E as pessoas querem isso. E até mesmo criminalidade. O que seria criminalidade, cara? A pessoa literalmente sabe que o risco tá valendo a pena. A pessoa chegou à conclusão que correr riscos de vida vale mais a pena do que ela trabalhar de uma forma honesta, dela produzir para a sociedade e colher frutos. Ela simplesmente entendeu que para ela os riscos são menores do que
os possíveis ganhos. Isso é evidência clara de uma preferência temporal alta da sociedade. A sociedade como um todo brasileira prefere o hoje e não o amanhã. São comportamentos extremamente imediatistas, não só comportamentos, mas busca de prazeres imediatista, uso de droga, sexo barato, sexo casual, são todos comportamentos hedonistas que apenas sociedades doentes têm, e o Brasil é uma sociedade doente. E aí você chega para a raiz do problema. O que tem causado tudo isso, cara? Depois de toda essa volta sociológica, você vê que uma das coisas que mais incentiva esse tipo de comportamento é uma moeda que é possível ser inflacionada. São moedas inflacionárias, como a gente chama, moedas fiat, que são moedas fiduciárias, basicamente moedas de governos, moedas que o governo emite e consegue imprimir por meio de bancos centrais. E você é obrigado a usar essa moeda. No Brasil você não pode comprar um pão com dólar. Ninguém, não é nem que as pessoas não querem aceitar o dólar, elas simplesmente são forçadas a usar o real. É uma moeda de curso forçado. E a moeda, ela é o principal incentivador, é o sistema de incentivos financeiro, moral do país. Se uma moeda é ruim e se ela não tem propriedades simples como de ser uma reserva de valor, de guardar poder de compra no futuro, no tempo, ela perde a principal característica de ser um bom dinheiro. E aí você volta na história, quando existiu o padrão ouro, o dinheiro ele valia cada vez mais, a inflação não era tão alta e existia um grande avanço da tecnologia. Então pensa comigo, para uma família normal, ela simplesmente iria trabalhar honestamente, iria poupar dinheiro, ela não precisaria nem estar investindo na bolsa, não precisaria estar colocando dinheiro em coisas arriscadas, era simplesmente poupar e esperar o tempo, porque a paciência ia fazer o quê? Que as coisas reduzissem de preço, porque o avanço da tecnologia era muito maior do que a inflação do ouro. Então o que acontece? As coisas iam reduzindo de preço cada vez mais porque a tecnologia ia aumentando, a quantidade de máquina, as máquinas ficariam melhores, a forma de produção, de colheita também ia melhorar. Naturalmente, é lógico você pensar que tudo abaixo de custo, com mais, na medida que tudo fica mais eficiente de ser produzido, tem mais oferta, então naturalmente as coisas tendem a reduzir de preço. Tanto que você vê, cara, celulares hoje extremamente mais tecnológicos que 10, 15 anos atrás estão custando basicamente o mesmo preço daqueles celulares antigos. Mesmo com toda a inflação que existiu, os preços basicamente subiram, mas subiram muito pouco e entregam muito mais. E agora você imagina tudo isso em países, até mesmo Estados Unidos, cara, com moedas que não são possíveis de serem impressas pela própria opinião de governos e de bancos. O que ia acontecer é que tudo ia reduzir exponencialmente de preço, porque essa é a lógica mais simples da oferta e demanda do dinheiro. Se a quantidade de dinheiro no mundo de ouro não consegue subir tanto que as coisas naturalmente aumentam de oferta, os preços iam ficar mais baratos para quem tem aquela moeda de ouro, para quem tem o dinheiro em ouro. Por isso que o padrão ouro foi o ápice do avanço, pelo menos de qualidade de vida, do que a gente viu antes e do que ele virou depois, do que foi tudo na história antiga e como começou a crescer o padrão de vida, principalmente nos países que adotaram mais esse padrão ouro e seguiram mais a risca dele. E aí você chega na era da impressão monetária, que mudou completamente os incentivos, as pessoas passaram a não querer construir famílias, não quererem trabalhar honestamente, elas não querem poupar dinheiro, foi completamente destruído um sistema de incentivos à poupança real, as pessoas não guardam mais dinheiro como antes, simplesmente porque você não vai guardar dinheiro que vai perder valor no futuro, um dinheiro que daqui 2, 3 anos vai comprar menos do que hoje. Eu entendo, é natural isso. O dinheiro, ele acaba incentivando as pessoas a gastarem mais, porque um dinheiro ruim perde valor mais rápido. Naturalmente você precisa gastar, você precisa usar esse dinheiro, senão você vai comprar menos no futuro. Por isso que eu falo que o dinheiro é um grande pilar da moral da sociedade. Um bom dinheiro, um dinheiro que segura poder de compra, ele faz as pessoas
terem comportamentos melhores também. Por isso que a gente pode chegar na parte do que de fato fazer, cara. Como você não fica perdido nisso. Primeira coisa que eu posso te recomendar, cara, cuide da tua família, dos teus filhos, dos teus pais, sabendo que a confiança, cara, construir confiança com eles e relacionamentos de longo prazo vai te dar muitas oportunidades e você vai ficar com muito mais segurança no geral, até mesmo na questão de você ter garantias maiores de como será a tua vida no futuro, principalmente na velhice. Ou se você precisar, cara, você nunca sabe o que de fato vai acontecer, você não sabe as necessidades tuas no futuro. Por isso que eu também falo, fuja do hedonismo barato, cara. Fuja de sexo casual, fuja de prazeres momentâneos. Só que não veja isso aqui como uma moralidade barata também. Não estou falando para você fazer isso, estou falando para você pensar realmente o que vale a pena, o que está sendo construído de longo prazo e o que de fato você está fazendo por você ou você está fazendo por uma cultura que te incentiva a fazer coisas que você de fato nem quer fazer, cara. Outra coisa, coisas boas levam tempo, porém são antifrágeis. Geralmente elas não quebram mais, elas são mais resistentes, tanto no estudo quanto carreira, quanto financeiramente. Coisas boas levam mais tempo para acontecer, relacionamentos também. Tudo anda no mesmo princípio. Agora falando mais da minha área aqui, do que a gente fala no meu canal, financeiramente não coloca teu dinheiro onde ele vai perder valor no longo prazo. E aqui é Brasil, não invista grande parte do teu patrimônio pensando em longo prazo no Brasil. Eu já mostrei e vou deixar até... Eu já mostrei para vocês que investir teu dinheiro no Brasil vai fazer você ficar mais pobre no futuro. Os números estão todos claros, não existe investimento no Brasil. O que você tem que fazer é poupar em Bitcoin, que é um dinheiro moral, um dinheiro criado de forma mais pura possível, não é a base de roubo, não é a base de confisco, não é a base de obrigações e de uso forçado. Ninguém te obriga a usar, você usa e você compra se você quiser. E graças a Deus, nenhum governo ou nenhum banco, nenhuma entidade central vai conseguir controlar a emissão dele. Basicamente é um dinheiro escasso, incontrolável e que não depende de governo nenhum, de banco nenhum e de empresa nenhuma para funcionar. E aí, você vai ver, quando você começar a entender mais, quando você começar a estudar mais sobre o Bitcoin, você vai se tornar uma pessoa melhor e você vai perceber que todas as coisas da tua vida acabam estando sintonizadas também, cara. Então, se financeiramente você acaba gostando de poupar mais, porque você sabe que R$1.000 hoje vai valer 2, 3 mil reais daqui 3, 4 anos, você também vai tratar as outras pessoas melhor, você vai ter relacionamentos melhores, você vai pensar em caminhos que são um pouco mais difíceis, só que tem mais benefícios no futuro. E isso tudo parte também pelo qual dinheiro você está usando e pensando em guardar teu patrimônio no futuro. E aí eu já falo para você, se você quer saber de fato por que não vale a pena colocar o dinheiro no Brasil, por que não vale a pena investir em renda fixa, por que não vale a pena investir em bolsa de valores e como que de fato você poupar dinheiro em Bitcoin vai te deixar mais rico, mais rápido também, com mais segurança. Eu vou deixar linkado aqui o último vídeo que eu fiz, mostrando como R$1.000, cara, podem te deixar milionários em 20 anos, pelo menos, e talvez até muito antes, se você investir em bons ativos. Vou deixar explicadinho lá para vocês. Tá tudo no vídeo, detalhado com números, com provas materiais, tá bom? Então, vai ter em algum lugar do vídeo aí. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um comentário aí embaixo e tamo muito junto.